Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, meus irmãos do Amor ao Próximo, né? Dependendo do horário que vocês estarão vendo essa palestra. Eu sou Priscila do Amaral, sou do Grupo Espírita Discípulos de Joana d'Arc, né? E é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Ainda virtualmente, mas espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Desde já trago o meu abraço da família Joana d'Arc, né? Para a família do Amor ao Próximo. Então, hoje a gente vai conversar sobre a lei de destruição, né, que é o capítulo sexto da terceira parte do Livro dos Espíritos, e a gente vai trazer, então, algumas conversas, né, algumas questões. Esse capítulo é um capítulo bem extenso, então eu vou focar em algumas questões, tentando dar conta de todo o conteúdo dele, tá bom? Então, vamos lá. É muito interessante, por quê? Porque dentro do capítulo da estrutura das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar a lei de conservação e a lei de destruição lado a lado. Então, a lei de conservação vem antes da lei de destruição. E aí é muito interessante porque, se nós observarmos, né, a destruição, ela é uma lei natural da vida, é um ciclo natural da vida. Se a gente for pensar do ponto de vista biológico, tudo que é vivo, né, vai morrer. Então, a morte faz parte do ciclo de vida dos seres vivos. Mas, ao mesmo tempo, a conservação também é importante. Então, se nós não nos conservarmos, não cuidarmos do nosso corpo físico, por exemplo, nós vamos nos destruir precocemente, né? Como temos vários relatos dentro da literatura espírita. Então, é um ciclo natural, né? A destruição, ela faz parte da natureza, embora pareça, né, uma palavra muito forte, né, a ideia de destruição traz para a gente, de aniquilação, ela é parte de um ciclo que gera, né, transformações, né, como diz lá o Lavoisier, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, destruição e conservação são partes de um ciclo de transformação. Bom, então, vamos lá, né? A gente agora vai ver algumas questões do Livro dos Espíritos e vamos discutindo, trazendo essas questões, né, para cá. Então, na questão 728, Kardec vai perguntar se é a destruição, né, se é a lei da natureza a destruição. Então, se a destruição faz parte da natureza. E aí os espíritos respondem a Kardec: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em um organismo que morre e a sua destruição do corpo físico, esse corpo físico ele se decompõe e, a partir dessa destruição, dessa decomposição do corpo físico, né, novas estruturas, novas moléculas, novas substâncias estarão disponíveis para a formação de outros corpos. Né? Essa transformação da matéria é cíclica. Então, ela precisa que algo se destrua para que algo possa se formar. Né? Então, é necessário para essa renovação e regeneração, tanto do planeta quanto dos organismos que lá habitam. Né? Então, um ciclo de vida que vai existir aí presente. Né? Então, é uma lei natural da natureza, destruição. E a gente vê, por exemplo, né, eu sou professora de ciências e biologia, então a gente estuda muito, né, discute muito com os alunos a questão das extinções, né? Então, é a extinção, quando uma espécie entra em extinção, quando você tem grandes eventos de extinção, um grande número de seres vivos, de tipos de seres vivos são destruídos e outros dão lugares muitas vezes espécies mais adaptadas, melhores, né? Que foi o que aconteceu, de acordo com a biologia, com os seres humanos. Então, quando os dinossauros foram extintos, né, surgiu um terreno amplo ali para que organismos dessem origem aos diferentes tipos de mamíferos, que é o grupo que a gente pertence. E aí surgiu, então, fisicamente falando, o corpo, né, os seres humanos, que somos nós. Né? Então, é muito importante a gente ter noção de que a destruição é uma lei natural. Então, ela vai estar presente o tempo inteiro, né, permeando aí a nossa vida física no planeta,
em vários momentos, né, em grandes ou em pequenas escalas. E olha só que interessante, né, que Kardec vai fazer uma pergunta, continuar essa discussão com os espíritos. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então, o que ele está querendo dizer? Que então a destruição está no nosso instinto? Então, já que ela é uma lei natural, ela está presente nas nossas atitudes, é natural que isso aconteça? E aí os espíritos vão responder a Kardec, né? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. E aí eles colocam uma coisa muito interessante. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição que obedece a um fim duplo. Manutenção do equilíbrio na reprodução e que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Aqui a questão continua, eu não coloquei porque é isso que nos interessa. Então, sim, participamos dos eventos de destruição, mas na medida em que seguimos ali as nossas necessidades. Então, por exemplo, os animais, né, não o homem, né, excluindo o homem aí, matam apenas para se defender ou para se alimentar. Então, essa destruição de uma outra espécie, ela é necessária para que isso ocorra, né? Quando a gente fala tanto dos carnívoros quanto dos animais herbívoros, por exemplo, que se alimentam de plantas. Plantas também são seres vivos, né? Então, é importante a gente estar também com isso em mente, né? A gente sempre pensa só no predador, né? Quando a gente fala de animais, né, que matam para se alimentar. Então, essa necessidade da manutenção do corpo físico, né? E aí a espiritualidade, né? Deus, na sua sabedoria, é muito interessante, como tudo está concatenado, como tudo está muito bem, né? É uma engenharia perfeita, essa obra divina. Ele designa esse controle populacional, se a gente pode dizer assim, né? Já que ele fala aqui da reprodução que poderia tornar-se excessiva, e, ao mesmo tempo, beneficia a espécie que se alimenta daquela outra, para que ela possa permanecer forte, gerar descendentes e tudo mais. Então, isso é uma lei natural, né? E que nós também, seres humanos, estamos submetidos. Só que, no nosso caso, nós acabamos, muitas vezes, ultrapassando esses limites, né? Quando, por exemplo, existem locais, né, países em que a caça ainda é liberada, apesar dos vários movimentos de contra, né? Então, matar por esporte, destruir apenas por prazer, né? Qual é o fim disso? O fim da destruição deveria ser apenas para nós suprir as nossas necessidades alimentares e nutricionais. E aí, cada um dentro das suas opções, os irmãos que são vegetarianos, veganos, né? Aqueles que ainda se alimentam de carne. Então, dentro ali das nossas necessidades. E aí, muito interessante que os espíritos vão dizer também, né, que Kardec vai trazer, né, essa questão, é que se a regeneração dos seres faz-se necessária a destruição, por que cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então, Kardec está perguntando o seguinte para os espíritos, né, se a regeneração dos seres é necessária, né, por se a destruição é uma lei natural, por que a gente precisa ter esses instintos de preservação e conservação? Então, como eu falei lá no início, né, para que a gente não corra o risco, né, de ter a destruição antes do tempo, existe esse instinto de preservação e de conservação. Então, como eu falei lá no início, né, a conservação e a destruição, elas andam lado a lado, né? Se eu, por exemplo, não tenho nenhum instinto de conservação, eu vou ser imprudente, eu posso colocar minha vida em risco, a vida de outras pessoas em risco, e causar um dano maior, uma destruição antes do tempo. E aí, olha que interessante, a gente vai voltar nisso daqui mais à frente. Os espíritos vão responder a Kardec que toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. O que é isso? Quando eu destruo, quando eu perco o controle sobre essa destruição, quando ela acontece de modo não natural ou de maneira exagerada, eu perco oportunidades de desenvolvimento intelectual e, principalmente, né, moral. Então, quantas oportunidades de crescimento são perdidas porque determinados recursos são esgotados,
né? Porque determinada espécie desaparece. Existe algumas pesquisas relacionadas a, por exemplo, quantas espécies de plantas são destruídas por ano, né? Somem por ano, são extintas, e que poderiam trazer muitos benefícios, por exemplo, no tratamento de doenças. Né? Estamos vivenciando aí uma época de muito desmatamento, muita destruição de vegetação natural, e o quanto que isso, né, pode nos trazer, né, a demora na descoberta de substâncias, por exemplo, que possam ser úteis para doenças, né, para a cura de doenças, para o tratamento de doenças. Né? Então, foi por isso que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a destruição é uma lei natural, mas nós devemos viver ao máximo, né? Aproveitar ao máximo a oportunidade da encarnação aqui, né? E nos resguardarmos para que a destruição do nosso corpo físico, por exemplo, ocorra da maneira mais natural possível, né? Não sendo antecipada, por exemplo, por determinados comportamentos, por determinadas situações que muitas vezes nos colocamos voluntariamente. E aí uma questão, né, que é muito interessante, que é por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de conservação? Né? Então, como eu falei, né, de novo, conservação e destruição estão andando lado a lado. E aí, os espíritos respondem a Kardec: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, uma lei da natureza que, quando algo é destruído, algo é criado novamente, e nesse ciclo, a natureza vai se reequilibrando. Né? Então, toda vez que, por exemplo, eu vou dar sempre exemplos de biologia, tá, gente? Porque é minha área. Mas, por exemplo, quando um indivíduo de um grupo morre, né, ele é logo substituído por outro, e aí isso vai gerando um equilíbrio novamente, né? Quando você tem uma destruição em massa, daqui a pouco aquele ambiente está todo renovado, né? Ocorre uma série de sucessões ali de espécies para que aquele ambiente se recupere. Então, tudo isso são mecanismos que a própria natureza tem, né, para servir de equilíbrio e de contrapeso. Né? E isso é muito interessante a gente pensar, porque mais para frente a gente vai discutir algumas coisas relacionadas a como temos lidado com essa lei de destruição, como temos tratado o nosso planeta, por exemplo. E aí eu trouxe uma questão, né, que sempre que eu posso, né, a minha questão preferida do Livro dos Espíritos, é a questão 132, que fala do objetivo da encarnação. Então, sempre que eu posso, eu coloco essa questão em algum estudo que eu dou. Mas qual o cerne dessa questão? Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e os espíritos falam uma coisa que é muito linda, que ele fala que nós somos co-criadores junto com Deus. Né? Eu acho que além de ter uma beleza muito grande, essa resposta, ela traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Né? Então, sabemos que estamos encarnados neste planeta, não é à toa, temos o corpo material que merecemos, estamos encarnados no planeta que merecemos e somos co-criadores com Deus. Né? E o que estamos fazendo nessa co-criação? Estamos co-criando mais do que destruindo? Né? Temos noção do papel da nossa responsabilidade nessa lei de destruição do ambiente que vivemos, do corpo físico que habitamos, das pessoas com que convivemos, das relações que construímos. Estamos tendo verdadeira noção disso? Né? Embora a questão foque na cocriação, a gente acabou de ver que destruição, conservação, criação estão num ciclo sem fim. Então, a gente vai voltar nessa questão também mais para frente, mas é importante a gente já ir refletindo sobre ela. Então, Kardec traz uma questão que é importantíssima e super atual. Parece que Kardec fez essa questão para os espíritos não há 160 anos atrás, mas agora. Né? Na verdade, tem sentido Kardec fazer essa questão, porque no contexto em que Kardec vive, o processo de industrialização estava muito grande e o ambiente começava a sofrer várias consequências sobre isso. Então, na questão 735, Kardec pergunta que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam.
da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Né? Então, Kardec está falando aqui, tá, então a destruição é uma lei natural, nós atuamos nela também, mas e quando esse limite é ultrapassado? O que acontece? Né? O que a gente deve pensar? O que os espíritos pensam sobre isso? E aí os espíritos dão uma resposta, né, que é muito importante, que a gente tem que refletir muito a respeito. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Eu fiz questão de destacar isso aqui. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Não se destrói nada impunemente, né? Então, tudo faz parte de um processo. Se destruirmos mais do que devemos, com certeza as consequências não serão benéficas, não serão boas. Até trouxe aqui algumas imagens de desmatamentos, de um animal, né, coberto de óleo. Então, a gente tem que estar muito, né, atento a essa questão da destruição, né, do limite dessa destruição. Né? Se esgotarmos os recursos do nosso planeta, por exemplo, não vai haver dinheiro, né? E aí eu estou falando dos milionários, né, dos supermilionários, porque nós com certeza pereceremos, mas não haverá dinheiro no mundo que recupere este planeta, né? Então, existem muitos filmes até que retratam isso, né? Um planeta todo completamente destruído e uma tentativa de colonizar outro planeta ou de viver, né, acima do planeta ali, né? A gente tem o Elysium, o Blade Runner, né? Então, a gente tem que estar bastante atento a essas questões, né? E somos responsáveis pelo planeta que habitamos. Então, qualquer destruição que excede esses limites é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto um homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido. Pois isso significa que cede aos maus instintos. Né? Então, toda essa questão da predominância do materialismo, das questões materiais sobre a nossa natureza espiritual, colaboram com isso. E a gente vai ver mais para frente, né, que a gente pode pensar assim, mas, poxa, eu não tenho uma empresa que polui, eu sou, sei lá, eu sou professora, eu não tenho um alcance social como grandes empresas que destroem. Mas nós podemos ver que no micro também podemos causar destruições que vão exceder esse limite do necessário na lei da natureza. Então, vamos lá. Então, lembram que eu falei que somos co-criadores? Né? E aí somos destruidores também. E aí eu trouxe algumas notícias assim bem recentes do ano passado, desse ano, algumas até bem chocantes, né, que mostram que o desmatamento na Amazônia, por exemplo, é o maior nos últimos anos, 10 anos. Né? Tivemos aí, infelizmente, incêndios e desmatamentos, não só na Amazônia, mas em outros ecossistemas brasileiros. Né? E isso tem uma consequência, né, no clima, podemos vivenciar isso hoje, né? Janeiro, estamos passando frio, né? Nós aqui no Brasil que estamos acostumados a ter um verão bem forte, e consequência, né, dessas destruições desse planeta tentando esse reequilíbrio do ambiente. Poluição plástica afeta 88% das espécies marinhas, diz WWF, que é uma instituição ambiental, né, que luta pelo meio ambiente. E aí existem ilhas de plástico, né? Nós muitas vezes nos desfazemos do lixo e achamos que ele some, mas não, esse plástico ele vai parar em algum lugar. E aí formam-se ilhas de lixo, onde muitos animais se alimentam desse plástico e não conseguem digerir e acabam morrendo, né? Quantas vezes essas imagens nos sensibilizam, né? E até que ponto nós estamos colaborando para elas? E uma questão que me chamou muito a atenção, né? Que no Atacama, que é um deserto lá no Chile, existem montanhas de roupas que são descartadas por essas lojas de fast fashion, né, que a gente chama, né, lojas de departamento, e que estão nesse deserto, né? Então, assim, até que ponto isso não afeta a vida desse deserto, né? E por que existem tantas roupas que são descartadas, né? Então, a gente tem que pensar muito, repensar o nosso consumo, por exemplo. Né? Então, aqui a gente tem questões, né, que vão permear o micro e o macro também.
né? Então, o consumo de plástico, de elementos que muitas vezes não necessitamos, né? E que podemos levar a repensar. E tudo isso gera uma consequência. É uma lei natural, toda ação gera uma reação. Então, se plantamos destruição, plantamos desequilíbrio, não vamos colher coisas boas, né? Então, vamos lá. E aí eu trago aqui algumas consequências, né, possíveis consequências desse uso aí da lei de destruição. Verão de extremos, porque o Brasil vive picos de chuva e calor em 2022. Bom, não preciso nem perguntar, né, como que está o tempo, como tem estado o tempo desde o ano passado, né? Então, vivenciamos aí mudanças drásticas desde já, né? Essas mudanças elas eram previstas para daqui a 50, 60 anos, então talvez a gente não tivesse tão preocupado com isso, porque acharíamos que nossos filhos, nossos netos é que estariam vivenciando essa questão, mas somos reencarnacionistas e sabemos que poderíamos ser esses netos, esses bisnetos, né? Então, que planeta estaremos deixando, né, para essas gerações futuras, que poderemos, inclusive, ser nós, quando reencarnarmos aqui novamente, né? Então, temos que pensar sobre isso. O aquecimento global pode reduzir a flora mundial em 15% em 80 anos de desorganização. Aí vocês podem perguntar, nossa, Priscila, mas o que isso tem a ver com lei de destruição? Né? É muito interessante a gente pensar que estamos vivendo uma pandemia, né? Ainda estamos vivendo, de 2 anos, né? E acredita-se que muitas das questões que levaram ao surgimento dessa pandemia têm um fundo ambiental, né? Apesar das fake news falando que esse vírus surgiu em laboratório, existe um componente ambiental muito importante aí, que é o consumo, por exemplo, de animais silvestres, né? Então, você vai para a floresta, para os outros ambientes, caça um animal que não é ali do seu hábito alimentar, você se alimenta dele e, por conta de características, né, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, o vírus que está naquele animal pode se adaptar e chegar ao nosso organismo, gerando o que a gente já conhece, né, que é o coronavírus, né, e gerando aí a Covid. Não é a primeira vez que isso acontece, né, nós temos aí a gripe aviária, a gripe suína, né, o próprio HIV, mas nas proporções, né, que temos aí, desde a gripe espanhola, não temos uma pandemia com essas proporções que estamos tendo agora. E sinto informar que, de acordo com órgãos ambientais, né, a OMS e vários outros, existem várias possibilidades de novas pandemias surgirem por conta do desequilíbrio ambiental que estamos causando, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Não quero alarmar ninguém, não quero deixar ninguém desanimado, mas eu acho que a gente tem que ser realista e pensar sobre as consequências que essa destruição causa, né? E eu falo muito para os meus alunos, né, que muitas vezes a gente fala assim, precisamos salvar o planeta. Na verdade, precisamos salvar as condições do planeta que permitem a nossa sobrevivência. Porque se nós formos extintos, e existe essa possibilidade, o planeta vai ficar muito bem, né? Eu brinco até com eles que talvez fique até melhor sem estarmos aqui, né? Então, na verdade, a gente tem que ter condições de ter um planeta, né, que permita a nossa vida e que possamos vivê-la plenamente, né? Usufruindo aí de todas as possibilidades de evolução que ele nos permite. E aí é muito interessante porque Kardec vai tocar num ponto que traz muitas questões, né? Que com que fim, né, fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então, flagelos naturais, né, vulcões, como essa bela imagem aí de um vulcão, né? Maremotos, tsunamis, terremotos, pandemias, né, doenças surgindo aí. Então, por que Deus permite que esses flagelos destruidores apareçam? Então, os espíritos vão responder a Kardec que, para fazer progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito dos prejuízos que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos.
Então, esses eventos destruidores, eles aceleram o progresso. Se pensarmos em eventos naturais, óbvio, eles vão gerar, né, possibilidades de podermos pensar como evitar determinadas situações, como evitar maiores danos, né? Então, vão acelerar o processo, né? Construção, pesquisa de novas estruturas, de novas possibilidades de construções, por exemplo, né? De sinalizações para determinadas regiões, né? Então, o nosso planeta ainda vive essas mudanças, né? De terremotos, de tsunamis e tudo mais. E aí a espiritualidade, né? Deus, na sua sabedoria, utiliza isso para alavancar o processo. Então, isso é muito interessante. E Kardec, né, continua perguntando aos espíritos sobre isso, né? Que não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, né? Provas que os põem a braços com as mais afetivas necessidades. E os espíritos dão uma resposta muito interessante a Kardec. Eles falam que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, né? Não só a caridade, a resignação, a paciência, né? Mas a sua inteligência. Então, quando acontece uma situação nova, vamos estudá-la, né? Vamos vê-la, como que a gente pode evitar, caso seja possível, ou sofrer menos danos de uma próxima vez que ela ocorra, né? Então, isso é muito interessante. E aí eu trago 2 exemplos para a gente. O primeiro, né? Esse aqui é uma estrutura que está sendo desenvolvida, ou já foi desenvolvida, para que prédios, né, para amortecer o impacto de terremotos em prédios. A gente sabe que, graças a Deus, no Brasil não temos isso. Temos alguns abalos sísmicos, mas nada se compara para a região do Japão, a região do Chile, né, que estão em locais mais propensos a isso. E no Japão, principalmente, uma tecnologia toda foi desenvolvida para diminuir o impacto desses terremotos. A gente hoje ouve notícias de terremotos no Japão, mas que não são tragédias, né? O último foi aquele que causou a destruição de Fukushima, né? Da usina nuclear, mas a gente não tem ali, né, desabamentos, como acontece em países mais pobres, como a Índia, o Paquistão e tudo mais. Então, é óbvio que essa tecnologia ela é importante ser criada, mas também ela precisa ser compartilhada para que outros países não sejam afetados por isso. E um outro exemplo aqui eu trouxe, né, o exemplo mais atual impossível, que é o desenvolvimento da vacina contra a Covid, né? Então, e é muito interessante porque é uma vacina que foi desenvolvida em tempo recorde, né, graças à união do esforço, né, de vários países que compartilharam informações, compartilharam experimentos, né, e mostram que sozinhos não chegaremos a lugar nenhum, né? Então, a necessidade de trazer esse estudo, né, da Covid, de criar uma vacina, trouxe esse benefício, né? Temos vários tipos de vacinas que já estão sendo utilizadas, graças a Deus, e que estão sendo testadas, aprimoradas. Então, é muito interessante quando colocamos, né, a nossa inteligência para funcionar de maneira benéfica, que beneficia a todos, né? E aí também, com a questão da tecnologia dos terremotos, falta agora essa vacina chegar a todos, e principalmente aqueles que já têm, terem a vontade, né, a consciência coletiva de se vacinar, né? E é muito interessante o estudo que se faz por conta dessas doenças, por exemplo, né? Tem um documentário muito interessante na Netflix chamado Pandemia, que fala sobre como que esses estudos são feitos, né? Então, a partir de dados de eventos anteriores, o homem vai estudando e tentando se preparar, né? Prever até que ponto uma nova pandemia pode chegar, né? A gente tem os sismógrafos que medem ali a atividade sísmica das placas tectônicas e permitem que se preveja ali mais ou menos quando que um terremoto vai chegar, onde que ele vai chegar, para que aquelas regiões possam se preparar para isso, né? Então, vamos lá. E aí, de novo, qual é o nosso papel no processo da destruição, né? Sabemos que somos co-criadores de Deus, né? Mas qual é o nosso papel no processo de destruição, né? Será que estamos excedendo os limites dessa destruição?
Será que estamos consumindo, né, os recursos que o planeta nos dá de maneira consciente? Né? Como está meu papel de destruição no processo micro, comigo, com as pessoas que convivem comigo, e no macro, quando a gente pensa na questão planetária? Né? Então, vamos retomar aí a questão 132. Então, né, a imagem está um pouco embaçada, peço desculpas, né? Achei que ela ficaria melhor. Então, quando a gente pensa, né, eu coloquei essa imagem aqui porque eu acho ela muito interessante, né? Quando a gente fala de lixo, né, a gente fala que vai jogar o lixo fora, né? Mas onde que é o fora no nosso planeta, né? Não existe lado de fora do nosso planeta. Estamos todos dentro dessa terra aí, né, redonda, né? E que não temos literalmente para onde sair dela, a não ser com foguete. Então, não existe jogar fora no planeta Terra. Né? O André Trigueiro tem uma palestra muito interessante, que eu deixei aqui a recomendação também, que é a Lei de Conservação e Destruição, que ele fez em 2020, né? Um pouquinho antes da gente entrar na quarentena, os casos de Covid já estavam por aí, no Congresso Espírita do Paraná, né? No canal da FEP, né? Da Federação Espírita do Paraná. Depois vocês procurem, é muito interessante que ele fala sobre isso, né? Esperamos tanto um planeta de regeneração, mas será que estamos cuidando do nosso planeta para que ele se torne digno de uma regeneração? Né? Em uma outra palestra do André Trigueiro, ele fala uma coisa que mexeu muito comigo, que é sobre como que a gente vai viver num mundo de regeneração com água poluída, com planeta destruído, natureza destruída, né? Não condiz com o mundo de regeneração, que é onde os espíritos vêm se refazer das suas batalhas diárias, né? Ainda assim, temos o mal, mas de uma proporção menor. Então, cada vez mais, né, sabemos que devemos colaborar para a construção desse mundo de regeneração. E em que medida o nosso papel no processo de destruição não está atrasando esse processo, né? Não está retardando. A gente sabe que ele vai vir, que a evolução é uma lei natural. Mas até que ponto não estamos retardando esse processo? E aí eu trago, né, algumas questões que são importantes, né? Então, enquanto co-criadores, né, devemos repensar o nosso consumo, né? Ele coloca algumas questões também nessa palestra da FEP, né, que eu não vou colocar aqui, e aí depois vocês assistam lá. Mas muitas vezes nos envolvemos com os discursos midiáticos de que precisamos, de que temos que ter aquilo, de que temos que trocar uma coisa, outra, né? E tudo mais, dentro dali das nossas possibilidades. Muitas vezes nos esforçamos, trabalhamos muito para comprar coisas muito supérfluas. E aí desgastamos o nosso corpo físico, destruímos o nosso corpo físico para atender uma necessidade que, na verdade, não existe, que foi criada. Né? Então, temos que pensar nesse consumo. Além disso, esse consumo desenfreado gera uma demanda pela utilização dos recursos do nosso planeta. Né? E aí, quando pensamos, por exemplo, de uma utilização desses recursos, né? Quando usamos a água limpa para varrer a calçada, para lavar o carro, né? Quando não descartamos direito, né? Uma bateria de celular, um computador, isso polui o ambiente, aí ao invés de você utilizar aquele recurso, você vai ter que buscar mais, né? Quando não paramos para reciclar, né, o que for possível. Então, temos que tomar muito cuidado, porque os recursos do nosso planeta são finitos, né? A providência divina, né, ela colabora conosco, mas também temos que fazer a nossa parte. Né? E aí isso gera uma série de questões, os desequilíbrios ambientais, né? Esse consumo desenfreado gera lixo, gera resíduos, né? Que vão afetar a vida do nosso planeta e a nossa vida como consequência. Né? As guerras, né? Quando as guerras são fomentadas, nós estamos vivendo aí um conflito lá na Rússia com a Ucrânia, né? Já vivenciamos tantas guerras que só trazem destruição, né? Ninguém, né, sai vencedor numa guerra. É óbvio que isso está no nível macro de poder, mas ao mesmo tempo, e as nossas guerras internas, as nossas guerras micro, quando somos intolerantes, como somos preconceituosos, quando não permitimos que os outros exercitem, né, seu direito de viver, de ser,
né? Não estamos destruindo, muitas vezes através de palavras duras, né? Os duelos, né? Hoje em dia não temos mais, pelo menos aqui no Brasil, duelos de espada, duelos de armas, mas temos os duelos virtuais, né? Quantas vezes vemos pessoas destilando seu ódio na internet, destruindo pessoas, causando processos depressivos, né? Assisti há pouco tempo uma reportagem do Fantástico que me deixou horrorizada, aquela história dos haters, né? Dos odiadores, aquelas pessoas que odeiam, que fazem questão de odiar outras pessoas e tornarem esse ódio público através das redes sociais. E aí uma pessoa fala, eu fico feliz quando eu sei que a pessoa ficou deprimida por conta do comentário que eu fiz. Olha o processo de destruição aí, né? Então, às vezes, a gente pensa na destruição num nível maior, mas até que ponto, né, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos não estão colaborando para a destruição do próximo. Então, precisamos pensar nisso, ser muito cuidadosos com isso, né? E os negacionismos também, né? O André Trigueiro, nessa palestra, ele fala que Kardec jamais seria negacionista, né? Jamais seria um negacionista ambiental, porque entendia a importância dos recursos do planeta para a nossa sobrevivência, e jamais seria um negacionista no campo da saúde, porque era um homem de bom senso, um homem de ciência, e sabia que o conhecimento científico ele era importante para isso. Então, temos que estar muito atentos, né, até que ponto, muitas vezes, por uma boa intenção, mas espalhamos notícias que não são verdadeiras, né? Temos que ter esse cuidado. Estamos vendo, né, o papel que esse negacionismo tem tido aí nessa situação que estamos vivendo da pandemia, né? Então, temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque podemos estar influenciando na destruição, né, de irmãos que caminham conosco. E quando tivermos em dúvida, né, sempre pensarmos nos exemplos de Jesus, né? Então, como é que Jesus agia em determinadas situações, né? Estou até lendo um livro interessante, né, para Comerge, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, vale a leitura. Também não é um livro espírita, mas é um livro que traz reflexões interessantes, né? Como podemos nos inspirar nos exemplos de Jesus vivendo no mundo atualmente. Então, que possamos ter a noção completa, né, da vivência, né, enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto espíritos imortais, né, muitas vezes vivemos esquecendo que somos espíritos imortais, que vamos reencarnar, que a vida material ela é transitória, né, então temos sempre que nos lembrar disso. E aí, para a gente finalizar, peço também desculpas porque está muito embaçado, mas eu trago aqui uma frase do Umberto Eco, né, que é um filósofo, historiador italiano, e ele fala que justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Então, muitas vezes entendemos que processos de transição, de crise, são importantes, são necessários ainda no nosso ponto de vista, né, no nosso momento evolutivo, mas temos que também tomar para nós a responsabilidade por nossas escolhas, como co-criadores, né, até que ponto estamos colaborando com Deus, né, nesses processos de renovação, ou estamos sendo agentes de destruição que ultrapassam aquele limite que os espíritos nos avisam, né? Então é isso, meus irmãos, agradeço a oportunidade do trabalho, espero que vocês tenham gostado aí do estudo, e qualquer coisa é só entrar em contato, né? A gente fica muito feliz pela troca, né? Eu sempre falo que, para mim, a beleza da doutrina espírita é essa oportunidade de estarmos crescendo juntos, estudando juntos sempre, né? E sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente convive em sociedade para poder crescer. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, muitas saudades de todos. Espero que novamente a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Tá bom? Muita paz, fiquem com Deus. Tchau, tchau.